Um idoso de 72 anos é traído pelos irmãos e expulso da casa onde cuidou da família por 4 décadas, logo após a mãe partir. Assina e Sam Greetham, forçando-o a entrar num carro de aplicativo com apenas uma mala e uma intimação na mão. Durante o trajeto, o motorista lê o documento que o aposentado segura trêmulo e percebe um detalhe chocante que ninguém viu. A descoberta repentina faz o condutor frear no meio da avenida e cair de costas, aterrorizado com o segredo que os irmãos escondiam. O sol da manhã bate na vidraça do Hyundai Civic prata, mas o calor que entra é seco, artificial, refrigeração no máximo. No banco de trás, Donato ajeita a calça de linho, alisando uma dobra imaginária no tecido com a palma da mão calejada. A postura é rígida, de quem passou décadas cumprindo horários e regulamentos numa repartição pública, um corpo treinado para a obediência e a ordem. Ao lado, uma mala de couro desgastado repousa sobre o banco, ocupando o espaço de um passageiro invisível, pesada e silenciosa. As costas de mão do velho estão pálidas, salpicadas de manchas senes, mas as unhas estão cortadas rente, limpas, uma higiene meticulosa que não mudou mesmo com o caos da manhã. Rodoviária Tietê, por favor. Pode ir devagar, ainda tem um tempo. A voz é grave, sem tremores, carregando aquele tom de quem dá uma ordem que, na verdade, é um pedido de favor. O motorista, Tiago, acena pelo espelho, tentando quebrar o gelo com uma música popular baixinho no rádio e um sorriso cansado. Donato não reage. Seus olhos fixos no retrovisor lateral acompanham a perspectiva em diminuição da casa número 42. Lá fora, o portão de ferro permanece entreaberto. Uma ferida no muro que ele pintou todo ano, sem falta, desde o final dos anos 80, sempre usando o mesmo tom de azul celeste que a mãe escolhia. A horta nos fundos, onde ele cuidava de alface e couve com a mesma dedicação que tinha aos arquivos da cartória, já está fora de vista. O velho leva a mão esquerda ao bolso da calça. O toque frio do metal da chave de latão queima a ponta dos dedos. Ele a gira ali dentro, sentindo as ranhuras gastas pelo uso de 4 décadas, a textura áspera que ele conhece de memória. Competência. Ele foi o único capaz de manter aquela estrutura de pé quando o concreto começou a rachar e a umidade a subir pelas paredes. Enquanto os irmãos mandavam apenas pedidos de dinheiro ou visitas de Natal apressadas, ele estava lá, trocando fios, consertando goteiras, varrendo a calçada, mantendo a dignidade do tijolo. E foi exatamente essa competência, essa capacidade de resolver tudo sozinho, que permitiu que eles o ignorassem até hoje. O senhor vai viajar longe? O trânsito na Marginal tá um horror hoje, hein? Donato desvia o olhar do espelho. O foco volta para o interior do carro, aquele espaço neutro que não cheira a mofo nem a memória. O cheiro de carro novo químico, aquele aroma de plástico e pinho artificial, invade suas narinas, causando uma leve náusea que ele engole com secura. Ele ajeita os óculos de armação grossa no rosto, limpando uma pequena mancha de gordura na lente esquerda com a ponta do lenço dobrado no bolso do peito. É uma viagem de mudança. A resposta é curta, evasiva, pontuada pelo som seco da porta de travamento sendo acionada automaticamente. Ele não quer explicar. Não quer contar que a mudança não tem destino certo. Apenas uma fuga do local onde foi enterrado em vida. A falha fatal se manifesta na postura. Ele se encolhe um pouco no banco, como se tentasse ocupar menos espaço, ser menos incômodo, aceitando passivamente o papel de coadjuvante na própria vida. Em vez de bater na porta, exigir explicações, brigar pelo teto que o abrigou desde o nascimento, ele está ali, sentado, polido, aguardando o motorista engatar a primeira marcha. O trinco do cinto de segurança clicou com sonoridade definitiva, mas para Donato, soa como o fecho de um caixão. Através da janela aberta a um palmo, entra o barulho de uma serra elétrica numa obra vizinha. O som agudo corta o ar, lembrando-o da demolição silenciosa de sua autoridade naquela casa. Ele suspira, o peito fazendo um esforço visível para inflar de ar contra essa gravata apertada. O relógio de pulso, um Seiko antigo com o vidro arranhado que ganhou de ao se aposentar, marca 7h15. Pontualidade. Mais uma virtude inútil na hora da partilha. A casa está vendida. O papel assinado. Sua competência de zelador não valeu nada diante da burocracia da ganância. Pode ir. Eu lido com o trânsito. Ele olha para a mala. O couro manchado parece pulsar. Aquilo é tudo o que restou de 40 anos de cuidado. Ele aperta a mão direita sobre o joelho, calma, controlada, forçando os dedos a relaxarem. O carro começa a se mover devagar, e a imagem da casa se dissolve no meio-fio sujo. Donato não vira a cabeça para trás. Apenas mantém o olho em frente, jurando para si mesmo que não vai se desmanchar em lágrimas diante de um estranho. Ele é um funcionário público aposentado. Ele é forte. Ele é um homem sem endereço, sendo levado pela correnteza de uma cidade que não para de correr. O freio morde o asfalto com um chiado agudo, lançando o corpo para frente contra o cinto de segurança. O papel amassado no colo desliza, prestes a cair no assoalho sujo de tapete de borracha, mas uma mão de pele manchada e ossuda o agarra no último segundo.
O coração dispara no peito, não pelo susto do trânsito, mas pelo que aquele pedaço de carta representa. O som da buzina furiosa ecoa do lado de fora, abafado pelos vidros fechados, misturando-se ao zumbido constante do ar-condicionado que está com dificuldade para vencer o sol da tarde. O cheiro de pine do ambientador invade as narinas, um aroma artificial que tenta mascarar o velho suor do banco de couro, mas só consegue causar enjoo. O carro anda alguns metros e para de novo. O motorista suspira alto, baterias no peito, mas o foco não está na estrada. Está na dobra do papel que agora está sendo alisado com uma dedicação quase religiosa sobre a calça de brim. O papel é grosso, áspero ao toque, o tipo de papel usado para coisas que mudam vidas para sempre. Nas letras miúdas, negritadas e frias, o termo intimação parece saltar da página e queimar a retina. A boca seca, sem saliva para engolir em seco. O estômago dá uma revirada, como se tivesse engolido uma pedra pesada. Ali, naquele trânsito imóvel, é a materialização da traição. O documento não é apenas um aviso, é a sentença de morte de uma história de 40 anos. A cabeça gira, não por tontura, mas pela memória que invade a mente brutal. O cheiro do perfume barato da irmã, o tom de voz de quem já tomou a decisão antes mesmo de sentar à mesa, a expressão de alívio no rosto do irmão mais novo enquanto calculava os lucros da venda. As paredes da casa, as paredes que viram nascer e morrer a mãe, foram reduzidas a números numa conta bancária que não pertence a quem limpou o chão. A perna começa a tremer, um balanço imperceptível de nervosismo que a mão tenta conter, apertando o papel com força suficiente para amassá-lo de novo. A voz do motorista corta o ar, perguntando se está tudo bem, se o destino está certo. A garganta trava. É difícil falar. As palavras parecem pedras. Como explicar que aquele endereço no papel, o mesmo que está sendo digitado no GPS, não é um destino de férias, nem uma visita, mas um ponto de fuga? Como dizer que o destino é a rodoviária porque o lugar que chamava de lar não existe mais, exceto na memória? O papel é estendido na direção do motorista. A mão treme levemente ao soltar o objeto. O silêncio dentro do carro fica mais pesado que o calor lá fora. É a entrega. É o momento em que o segredo sujo é exposto à luz do dia para um estranho, porque não há mais ninguém. Não há casa, não há irmãos. Apenas uma intimação judicial exigindo a saída em 30 dias. 30 dias para arrastar 72 anos de vida numa mala. O olhar se perde na fileira infinita de carros à frente. Cada farol vermelho parece um olho acusador. A sensação de estar sendo expulso não é apenas jurídica, é física. É como se o chão da cidade estivesse se abrindo. A respiração fica curta, ofegante. O peito aperta. A realidade cai como uma luva de ferro. Não há mais volta. A chave que ainda está no bolso com o metal gasto pelo uso, agora é apenas um pedaço de metal inútil. A casa foi vendida. O dinheiro está na conta deles. E o que sobrou para quem ficou? Um pedaço de papel, uma mala velha e a necessidade cruel de decidir se luta ou desaparece. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. O sol da 1 da tarde martelava o vidro, transformando o interior do carro numa estufa sufocante. Donato passava o polegar pelo canto rachado da capa do smartphone, o plástico liso e quente escorregando da pele umedecida pelo suor frio das mãos. O trânsito da marginal estava imóvel, um mar de metal fumegante onde buzinas estridentes cortavam o ar grosso, cheio daquele cheiro de asfalto derretido e ozônio de pneus. Ele respirava fundo, o cheiro de café velho que saía do painel do carro misturando-se à náusea que já apertava seu estômago. O telefone vibrou na palma da mão, um zumbido agudo contra o osso do carpo, antes mesmo que ele completasse a descagem. No visor, o nome Marta piscava em letras brilhantes. Donato prendeu a respiração, o peito estufando contra o cinto de segurança que lhe roçava o pescoço como uma lembrança constante de prisão. Ele ajustou a postura, ajeitando a gola da camisa xadrez, que parecia agora um tamanho maior. Alô? Marta, querida. Aqui é o Donato. A voz saiu trêmula, mais fina do que ele gostaria. O silêncio do outro lado era preenchido apenas pelo chiado estático da linha, e ao fundo, o som de copos batendo. Donato cravou os olhos no espelho retrovisor, encontrando o olhar de canto do motorista por um segundo antes de desviar para a fileira infinita de faróis vermelhos à frente. Ouviste o que o Eduardo me mandou dizer? Sobre a venda. Olha, eu acho que houve um mal-entendido terrível. Eu tenho a caderneta de poupança lá. Se for questão de liquidez, de adiantar o dinheiro, eu consigo. Eu tenho o pé de meia separado. O senhor sabe que eu não gosto de confusão. A garganta dele secou, a palavra confusão ficando presa. O ar-condicionado do carro bufava ruidosamente, mas não resfriava a pele úmida de Donato. Ele esperava que a irmã risse, dissesse que era uma pegadinha de mau gosto, algo típico da dinâmica familiar que ele tentava costurar há décadas. Vendido? Assim, sem me consultar? Mas a escritura está em nome de todos. O advogado tem que notificar. O senhor não pode assinar nada sem minha presença. Eu sou o mais velho, Marta. A mão que segurava o telefone tremeu.
Um tremor fininho que subiu pelo pulso até o cotovelo, batendo de leve no plástico da porta do carro. A resposta da irmã veio rápida, cortante, uma facada sem sangue na lata de lixo da memória. É feito, Donato. O papel já passou. O dinheiro já está na conta para dividir. Vai arrumar as suas coisas. O som de descaro culpado ecoou no espaço confinado, cruel na sua finalidade. Donato baixou devagar, a tela apagada refletindo seu rosto pálido e cansado. Ele olhou para o próprio reflexo, um homem de 72 anos reduzido a um intruso na própria história. Negou? O motorista perguntou sem tirar os olhos do para-choque do caminhão à frente. Donato engoliu em seco, o som áspero parecendo alto demais. Ele ajeitou a gravata imaginária, um gesto muscular de memória, tentando recuperar a dignidade que escorria pelo ralo junto com o suor frio das costas. O banco de couro sintético chiava quando ele se mexia, grudando nas perinas da calça. Ela deve estar sob pressão. O marido dela, aquele homem, deve ter influenciado. A Marta tem bom coração. Isso é só questão de burocracia. Eu volto lá, sento com eles, mostro os meus cálculos. Eu tenho o dinheiro da aposentadoria guardado. Dá pra oferecer um valor e anular. Se o senhor puder me deixar no bairro, eu desço e pego outro transporte depois. Não precisa ir até a rodoviária. A hesitação era uma máscara transparente. Ele não acreditava nas próprias palavras, mas as repetia como um mantra desesperado, tentando afastar a imagem da casa vazia. A chave velha que ele sempre guardara no bolso, agora inútil. O motorista bateu as mãos no volante, um solavanco suave no carro que arrancou Donato do devaneio. Seu Donato, o senhor viu o que estão pedindo por metro quadrado nessa região? Não é troco de poupança, não. Isso aqui tá valendo ouro. E se o papelo passou, advogado tá comendo bolo. Donato fechou os olhos, a escuridão trazendo alívio momentâneo à luz ofuscante da tarde. Ele sentiu o cheiro de bolor do tapete do carro, lembrando-o do porão úmido da casa que agora pertencia a estranhos. Ele sabia. Sabia que seus cálculos eram piada, que a benevolência dos irmãos era uma ilusão que ele alimentava por décadas para não encarar a crueldade. Mas a alternativa, admitir a derrota agora dentro daquele carro alheio, era mais dolorosa do que a esperança tola. Eu tenho um jeito. Sempre tem um jeito quando se quer bem. Donato sussurrou, mais para si mesmo, os dedos apertando o celular até as juntas ficarem brancas. O motorista apenas suspirou, mudando de faixa com um gesto brusco. O carro avançando metros em direção a um destino que Donato ainda se recusava a aceitar como definitivo, o tempo correndo contra ele e o relógio do painel marcando os minutos que faltavam para o horário da partida. O ar-condicionado do carro não dava conta de vencer o calor que emanava do asfalto lá fora, nem a onda de fogo que subia pelo pescoço de Donato. O trânsito na marginal estava parado. Um mar de metais e faróis que não se movia, refletindo o bloqueio que apertava o peito do velho. O cheiro de couro barato do banco misturava-se ao odor de suor frio que começava a impregnar a camisa de linho dele. No bolso do paletó, o papel parecia pesar 1 tonelada, queimando a coxa através do tecido. Lá fora, o sol a pino castigava a cidade, mas dentro daquele habitáculo fechado, o frio era de sepultamento. O senhor viu aquele caminhão de mudança ali na faixa da esquerda? Acho que perdeu uma mesa, tá todo mundo buzinando. Gente sem paciência, né? Donato não desviou os olhos do nada lá fora. A mão direita tremeu, um tremor fino como uma folha ao vento antes de ele cravar as unhas na palma para fazê-lo parar. O relógio de pulso, um presente de formatura que ele ganhara há 50 anos, marcava as 2 da tarde. O prazo expirava em exatas 3 horas. Não era mais uma questão de querer ou não, era o relógio ditando o fim. A garganta dele parecia ter engolido areia. O som da buzina do caminhão ecoou, agressivo, cortando o silêncio tenso. Moço, me desculpe, você podia abaixar esse rádio um pouco? Pois não, está muito alto hoje, hein? A gente nem presta atenção. O silêncio voltou, carregado, denso, quase visível. Donato respirou fundo, o ar batendo dolorosamente contra a traqueia. O movimento foi lento, tortuoso. A mão desceu ao bolso interno do paletó, o tecido roçando nos dedos como se fosse pele áspera. Ele puxou o envelope, agora amassado e úmido da transpiração da palma da mão. O papel tinha a textura de uma condenação, liso e letal. Ele não olhou para o motorista, mantendo os olhos fixos na fita adesiva que selava o destino dele, como se fosse um caixão fechado. Eu não estou indo viajar por opção. Eles não me deram escolha. Como assim, seu Donato? O senhor disse que era para visitar uns parentes. Leia, por favor. Eles me mandaram essa via ontem. A original tá com o meu advogado. Mas essa é a prova do que eu sou para eles agora. O papel passou de mão em mão. O motorista espiou de relance, os olhos se arregalando enquanto o carro dava um tranco porque o freio do carro da frente acendera. A luz baixa do interior do carro iluminava as letras garrafais, o carimbo do cartório verde e azul, a frieza absoluta da burocracia. A mancha de café no canto do papel era a única coisa humanista naquela folha de ofício. Reintegração de posse. Cumpra-se o prazo de 30 dias.
As assinaturas de Eduardo e Marta estampadas lá embaixo manchando a memória da mãe com tinta preta indelével. Caralha. Puta merda, senhor. Isso é um despejo? Mas dos seus próprios irmãos? Assinado aqui embaixo? E o seu nome nem tá na partilha? É só despejo? Eles precisavam do dinheiro. Disseram que a valorização do imóvel não podia esperar. Disseram que eu sou um ocupante ilegal agora. Não sou mais irmão. Sou um entrave na negociação. Um inquilino que não paga. O som da buzina de um ônibus ecoou dentro do carro, agudo e insistente, mas parecia vir de muito longe, submerso. Donato fechou os olhos, vendo a sala de estar sendo esvaziada, vendo as fotos sendo retiradas da parede, vendo o quintal onde ele plantou o tomate com a mãe sendo cimentado por um estranho. O envelope estava aberto, exposto como uma ferida purulenta. Não havia mais negociação. Não havia mais como sentar na varanda e tomar café tentando entender. A legalidade tinha vencido a humanidade. Aquele papel era a chave que virava na fechadura pela última vez, trancando-o fora de sua própria história. E o que o senhor vai fazer? Um advogado? Isso aqui tem jeito, né? Pode anular essa parte, não pode? Irmão, não pode fazer isso com a gente. Vou te falar. Meu irmão tentou pegar a parte da minha casa quando meu pai faleceu. Eu fiz uma maior ainda. Não deixei barato. O senhor tem que brigar. Para brincar de justiça, eu preciso de tempo, de energia, de dinheiro que não tenho, de vontade de olhar para eles e ver monstros em vez de sangue do meu sangue. Esse papel... Donato apontou para o documento que o motorista segurava, o dedo oscilando no ar, pálido. Esse papel me diz que minha casa já virou número de processo. Se eu ficar, eu luto contra tijolos. Se eu for, eu levo o pouco de dignidade que eles não conseguiram tocar. O trânsito andou alguns metros. O carro avançou, deixando para trás o cartório imaginário que pairava sobre eles. Donato voltou a olhar para frente. O rosto do motorista no retrovisor estava estampado de indignação. Uma raiva vermelha e quente que o velho não sentia mais. Apenas um cansaço profundo, ósseo, que doía nas costas. Ele não era mais o dono da casa. Era um passageiro, um refugiado do seu próprio passado. A mala no porta-malas parecia pesar menos do que aquele pedaço de papel. O cheiro de borracha queimada dos pneus entrava pela fresta da janela, sufocante. Guarde isso. Não quero ver esse papel de novo até eu desembarcar. O envelope foi colhido no banco do carona, ficando ali, solitário. Lá estava ele, a sentença. O fim do ato 1. O ponto sem retorno. Não era mais uma ameaça, era um fato consumado. Donato ajeitou a gravata, sentindo o nó apertado contra a cartilagem, obrigando-o a respirar de forma curta e rápida. A realidade batera à porta, e ele estava dentro do carro fugindo dela. O motorista engatou a primeira. O motor roncou, e a cidade lá fora continuou indiferente, engolindo mais um velho sem nunca perceber. O sol da tarde atravessa o vidro como uma lâmina quente, torrando o braço esquerdo que descansa no apoio da porta. Lá fora, a avenida é um rio de metal parado, buzinas cantor, um berro contínuo que faz a têmpora pulsar. O ar-condicionado do carro luta, perde e sopra um vento morno com cheiro de poeira de freio e aquele aroma adocicado e barato de limpeza de banco de couro sintético. O celular no suporte apita, a voz feminina e robótica da navegação repete sem cessar que há uma congestão à frente, como se Donato não tivesse olhos para ver o desastre urbano estendido à sua frente. O senhor devia beber essa água, viu? Tá aqui no descanso de braço. O dia tá de matar cachorro de sede. A mão que segura a garrafinha trêmula é um mapa de veias grossas e manchas senes. Donato leva o plástico aos lábios. A água morna desce feito chumbo, aliviando apenas o aperto na garganta, nada o aperto no peito. Ele devolve o objeto, os dedos roçando na alavanca de marchas coberta por uma capa de tecido puído. O carro balança suavemente com o ronco ocioso do motor, uma vibração que sobe pelas pernas e se aloja na coluna, amplificando a dor lombar crônica que ele insiste em ignorar. Vai demorar muito para chegar nessa rodoviária? Tenho um horário, não posso perder o horário. Relaxa, tio. Com esse trânsito a gente chega nem que seja na raça. Mas olha, o senhor falou que ia pro interior. É visita ou mudança definitiva? Pergunto porque viu a quantidade de mala aí no porta-malas. Doido, hein? Donato se contrai. A palavra mudança ecoa dentro do crânio. Ele olha para o retrovisor e encontra os olhos curiosos do motorista por um segundo. Depois desvia. A mão direita desce instintivamente para o bolso da calça, tocando o envelope grosso de papel craft lá dentro. A intimação. O parecer jurídico que o advogado amigo, aquele do clube de bridge, empurrou para ele na véspera. Tem causa, Donato. Eles não podem te tirar assim sem sua assinatura. Mas é guerra. Definitiva. Ele responde com a voz rouca engolindo a secura. Não consegue dizer o nome do lugar. É só um ponto no mapa. Uma cidade onde talvez o sol seja menos agressivo e as pessoas não vendam a memória da mãe por uma piscina nova na cobertura. Nossa, coragem. 70 e poucos anos e começando de novo? Eu morro de medo de ficar sem chão. Sabe, meu pai sempre dizia que casa é gente, não é parede.
Se não tiver o nosso cheiro, é só um depósito de tijolo. Mas e aí, a família toda ficou aqui? A pergunta é uma faca. Donato aperta os olhos, vendo o rosto de Eduardo e Marta na sala de jantar naquele dia. Não estavam tristes, estavam ansiosos, batendo o pé, cheios de papéis. O cheiro de café queimado daquela tarde mistura-se com o ar poluído que entra pela fresta da janela. Eles não viram a casa, viram o montante da conta bancária. A mão no bolso aperta o envelope com força suficiente para amassar o papel. Ele tem o poder ali. Tem a munição para explodir a conta deles, para embargar a venda, para transformar o processo em um festival de liminar e audiência pública por 5 anos. Ele puxa o envelope para fora. Apenas o canto marrom aparecendo contra a calça de linho bege. Hesita. O estômago dá um giro, aquela náusea antiga que precede as decisões difíceis. Ele é um homem que passou a vida evitando confronto, cuidando, consertando telhas vazando para não incomodar os vizinhos. A ideia de ser o autor de uma briga judicial, de ser o ingrato que prende a herança na justiça, isso pesa mais na bacia do que as malas. A família ficou. Resolveram que o espaço era demais para mim. Fizeram a contabilidade, acharam que eu sou um item deficitário no balanço. O motorista solta um assobio longo, o som agudo cortando o ar morno. O carro anda 1 metro, para de novo. O som de freio de ônibus ecoa lá fora, um guincho metálico que gruda na mente. Donato vê a vitrine de uma loja de móveis modernos passando, aquelas poltronas sem encosto que parecem feitas para tortura. Isso é que é golpe baixo, velho. Eu tenho um irmão que, quando meu pai faleceu, quis ficar com a moto do velho antes do corpo esfriar. Gente enlouquece com dinheiro, parece que vira bicho. Mas espera lá. O senhor tá levando papelada aí nesse envelope? Sei lá, pareço advogado. É que o senhor tá com a cara de quem tá segurando uma bomba. Donato congela. O sensor do motorista acertou em cheio. Ele olha para o envelope, depois para a fogueira de carros do asfalto. Se ele abrir aquele papel agora, se mostrar para este estranho que tem a chance de reaver o teto, talvez a vergonha diminua. Talvez ele encontre coragem no olho de quem não deve nada. A mão treme, um tremor fino, incontrolável, típico de quem não comeu direito pela ansiedade. Ele tira o envelope, a lombada amassada expondo a palavra urgente, carimbada em vermelho. É o parecer. Um doutor diz que tenho o direito, que posso anular, que posso fazê-los sangrar pelo mesmo que sangraram minha mãe. Ele solta a frase esperando um acolhimento, um empurrão para a briga. O motorista pega o papel, segurando-o como se fosse precioso, mas o olho dele é pragmático, varre o documento rapidamente enquanto o semáforo abre. Olha só, anulação de partilha. Bem pesado, hein? Tio, não me leve a mal, mas eu sou motorista, não juiz. Mas vou te contar uma coisa. Eu já vi cliente chorar de tanto raiva, e já vi cliente chorar de alívio quando entregou as chaves. O senhor tem o papel na mão, sim. Mas espera aí. Isso aqui aí. Isso custa seu tempo, seu sono. O senhor tá com cara de quem já pagou a conta inteira desse filme. Vai querer assistir ao reprise só pra ver se o final muda? O semáforo fecha. O carro para com um solavanco. O questionamento paira no ar, mais pesado que a umidade do dia. Donato retira o envelope da mão do rapaz, a sensação do papel áspero queimando a ponta dos dedos. Ele olha para o documento. A luta legal é o caminho do herói nos filmes de ação. Mas na vida real? É anos andando em corredores de tribunal frios, ouvindo estranhos discutirem o valor do quintal onde ele e a mãe plantaram manjericão. A passividade dele, essa falha maldita que o fez aceitar a humilhação no início, agora clama por uma saída. Não é covardia, é exaustão. Ele não tem sangue para a guerra civil. O senhor tem razão. O advogado, ele quer a glória. Eu só quero o silêncio. Se eu ficar e brigar, eu continuo morando na casa deles, na cabeça deles. Eu virei o obstáculo. Donato recolhe o envelope, escondendo-o na profundidade do bolso, junto com a chave antiga da casa de ferro e madeira que ele se recusou a devolver pela porta da frente. O carro dá uma arrancada brusca, entrando numa via expressa. O vento aumenta. O barulho do asfalto sob os pneus sobe para um rugido ensurdecedor, abafando qualquer pensamento de arrependimento. Ele olha para o retrovisor novamente, mas não se vê mais refletido como o velho da casa grande. Ele vê um passageiro. E pela primeira vez em 40 anos não sabe para onde vai. E isso, por um motivo absurdo e doloroso, traz um alívio frio, gelado que sobe pelo estômago e aperta a respiração. O senhor tem família para te receber lá no interior? Ou é só Deus e o pé na estrada? Tenho um sobrinho. Não vejo desde a infância. Mas abriu as portas. Então tamo jogado. Quem sabe a gente não pega o pedágio e esquece que existe essa cidade feia, hein? Pelo jeito, o senhor tá levando a única bagagem que presta. O forró da consciência tranquila. Donato encosta a cabeça no banco, sentindo a textura do tecido áspero contra a nuca suada. O forró não, mas a quietza, sim. O carro vira uma curva fechada. A inclinação faz o estômago revirar.
A mala no porta-malas desliza com um baque seco, como um adeus. O tempo escapa, areia entre os dedos, e o terminal rodoviário aparece no horizonte. Uma estrutura de concreto cinza imensa, monstruosa, o novo monstro que engana a velhidade. O carro engasga quando o semáforo abre, subindo a lenta e íngreme ladeira da avenida principal. O motor do Popular reclama. Um chiado agudo que compete com o som de metais batendo lá fora, numa construção que levanta poeira colorida sobre o capô. Dentro, o ar-condicionado luta, mas perde. O cheiro de plástico quente e couro sintético se impõe, misturado ao suor frio que começa a descer pela têmpora de Donato. No banco do carona, a mala velha repousa como um caixão, ocupando o espaço das pernas do passageiro. Donato afrouxa o nó da gravata que já não usa há anos, sentindo o tecido áspero roçar no pescoço. Ele olha para o relógio no painel. Os números verdes saltam. Faltam 40 minutos para o ônibus partir. O trânsito está parado. Uma barreira física e absurda. O celular vibra na bolsa de couro. Uma vez. 2. 3 vezes. Tiago bate levemente no volante, suspirando fundo, um som que sai da garganta como um vapor de caldeira cansada. O senhor não vai atender? Já tocou umas 3 vezes. Pode ser urgente. Donato olha para as bolsas. A vibração faz o couro ranger, um som seco como folhas pisadas. Ele knows que não é urgência. É cobrança. É a insistência da mosca no ouvido da vaca leiteira. Ele é a vaca. Eles são os mosquitos. Urgente seria se tivessem me ligado semana passada, antes de passar a escritura pública. A voz sai rouca, gasta. Agora é só ceremony of drowning. Afogamento em burocracia. A luz do sinal fica amarela, depois vermelha novamente. Um motoboy invade a faixa de pedestres entre o carro e o carro da frente, trazendo consigo uma nuvem de fumaça de óleo diesel que invade pelas frestas do vidro, deixando o gosto de enxofre na boca. Tiago acende o vidro, mas o dano está feito. O ar fica viciado, denso. O celular para de vibrar. O silêncio volta, preenchendo o espaço com a tensão de uma corda de violão prestes a arrebentar. Donato tira da bolsa um envelope amassado. O papel é branco, oficial, pesado. Ele lê as primeiras linhas, os termos jurídicos que parecem feitos para confundir a alma simples. Intimação para desocupação do imóvel em até 72 horas, sob pena de reintegração de posse. Ele segura o papel com as 2 mãos. As pontas dos dedos estão brancas, a pressão cortando a circulação. A passividade dele, aquela mesma que permitiu que a mãe dele dominasse a cozinha e as decisões por 40 anos, agora é uma armadilha. Ele não reagiu na hora. Achou que o sangue era mais forte que o contrato. O que diz aí, seu Donato? Tiago pergunta, fechando o rosto de canto, tentando ler de relance. Parece coisa de advogado. Tem na chong cheiro de papel caro. Diz que sou um intruso na minha própria casa. Donato dobra o papel devagar, com precisão cirúrgica, tentando conter a tremedeira que insiste em subir pelo braço. Diz que meus irmãos Eduardo e Marta solicitaram a medida de urgência. Eles já têm o dinheiro da venda na conta. Estão com medo que eu faça alguma besteira. Que eu me sente na sala e se recuse a sair. O senhor podia fazer isso. Tiago é direto, o olhar firme no espelho. Eu já vi muito filme, seu Donato. Se o senhor estiver lá dentro, eles não conseguem botar o senhor para fora. É lei de despejo, leva tempo. O senhor ganha tempo. A ideia flutua no ar quente. Tempo. Donato olha para o trânsito. Um mar de lanternas vermelhas se estende até onde a vista alcança, infinito e opressivo. Ele poderia voltar. Sentar na poltrona onde a mãe costumava tricotar. Trancar a porta. Fazer com que a justiça cumpra o trâmite. Mas ele vê a cara de Eduardo, o sorriso de cínico que sempre usava quando emprestava dinheiro e nunca devolvia. Vê Marta, a voz aguda reclamando do preço do açúcar enquanto fingia ser a filha dileta. Se ele ficar, ele vira o vilão da história que eles estão contando para os vizinhos e para os juízes. O irmão difficult. O velho rabugento que atrapalha o progresso da família. Sua falha, essa necessidade maldita de ser o bom, o correto, o que não causa problemas, trava seus punhos. Ele não consegue ser o intransigente. Tempo. Donato repete, testando a palavra. É pesada. Se eu ficar, vira uma guerra, Tiago. Eles contratam advogados de terno caro. Eu uso o da defensoria. Vai durar anos. Eu vou ser o velho senil que prende o patrimônio da família. Eles vão me destruir na imprensa. Bem, na vizinhança. Onde é que eu vou dormir enquanto isso? Em um quarto com cadeados na porta, cercado de oficiais de justiça. Mas é seu direito, porra. Tiago bate a mão na buzina, assustando um pedestre que atravessa fora da hora. Eles venderam as costas do senhor. Venderam o teto que o senhor mantém de pé. E o senhor tá preocupado com o que os outros vão falar? O sinal abre. O carro anda alguns metros e para de novo. O movimento de zigue-zague faz o estômago de Donato revirar. Ele sente a bile subir, ácida. A injustiça é física, uma dor de barriga que não passa com remédio. Não é o que vão falar.
É o que eu vou virar. Donato fecha os olhos, apertando as pálpebras até ver estrelas. Eu criei aquela casa. Eu pintei a parede, eu cuidei do jardim quando o Eduardo estava gastando a herança do pai em carros e a Marta em cirurgias plásticas. Eu cumpri meu dever de filho. Se eu brigar agora por causa de tijolos, eu sou igual a eles. Eu acho que a dignidade morreu junto com a certidão de óbito da minha mãe. Ele tira do bolso da calça um maço de chaves. O metal está gasto, desgastado pelo uso diário. A chave do portão é pesada, antiga. Ele rola a chave entre os dedos, sentindo as reentrâncias frias do metal. O peso daquela chave é o peso de 40 anos da vida dele. Entregar aquela chave é entregar a própria identidade. O celular vibra de novo. Dessa vez, uma mensagem de texto ilumina a tela através do couro transparente da bolsa. Donato não precisa ler. Sabe que é uma ameaça. Não force a barra, Donato. Assina a saída e leva o seu dinheiro. Não seja difícil. É o sistema vencendo. É a lei do mais forte que usa a tinta burocrática como arma. Tiago vê a tela iluminar. Eles não vão parar, né? Eles estão em cima. Não. Eles têm a posse, têm o dinheiro, têm a pressa. Eles têm tudo, exceto a lembrança do chefe daquilo que era um lar. Donato solta a chave. Ela cai no estofado com um baque surdo quase inaudível sob o rugido de um ônibus que passa ruidosamente ao lado. Eu estou tentando entender se vale a pena se sujar na lama para tentar limpar o nome, Tiago. Se eu entrar com uma ação anulatória agora, eu vou gastar a poupança que restou da minha aposentadoria. Eu vou comer a reserva de emergência. Para quê? Para ganhar uma casa onde o meu irmão já dormiu, onde a minha irmã já riu da minha cara. O espírito do lugar foi assassinado. Eu estaria lutando por um cadáver. O motorista aperta o freio. Um tranco sacode a coluna de Donato. A dor aguda na lombar serve de lembrete real. O corpo envelheceu junto com a casa. Renovar a luta seria como tentar costurar pele velha. A dor seria constante. O senhor tá certo de que é isso? A paz? Tiago pergunta, a voz mais baixa, quase um sussurro no abafado do carro. Às vezes a gente tem que gritar para ser ouvido. Se ficar calado parece que a gente concorda. Eu concordo em ir embora. Eu não concordo com o roubo. Donato abre os olhos. A visão embaça um pouco, a idade cobrando seu imposto nas glândulas lacrimais. Mas ele pisca, mantendo a postura rígida. Se eu gritar, eu perco a única coisa que sobrou. A certeza de que eu não sou igual a eles. Eu não sou ganancioso. Eu sou apenas cansado. O trânsito se move finalmente. O carro ganha velocidade, passando por baixo de um viaduto, mergulhando na sombra e depois saindo para a luz forte do fim da tarde. O estacionamento da rodoviária aparece à distância, uma mancha de concreto cinzento cercada de ônibus gigantescos. O tempo está acabando. A barreira do trânsito foi vencida, mas a barreira interna, aquela feita de dúvidas e medo da irrelevância, levanta um muro mais alto. Donato pega a chave novamente. O metal agora está quente, aquecido pela mão dele ou pelo calor do ambiente, ele não sabe mais. Ele precisa decidir se aquela chave volta no bolso, como uma arma para uma batalha jurídica que vai sangrar sua alma por anos, ou se ela é deixada para trás, como um preço pago para comprar a liberdade de não se tornar um monstro rancoroso. A hesitação o paralisa. A falha fatal, essa incapacidade de se impor, de ser o vilão necessário para proteger o que é seu, o faz segurá-la no ar, suspenso entre o futuro e o passado. Tem tempo ainda, seu Donato. Tiago acelera, contornando um carro lento. Dá para descer lá e dizer não. Dá para procurar um advogado. O senhor tem razão. Donato olha pela janela. A cidade passa, feia e rápida. Pessoas correndo, vidas acontecendo. Ele se sente uma peça obsoleta de um tabuleiro onde as regras mudaram quando ele não estava olhando. Razão. Ele murmura. Almost a whisper lost in the street noise. A razão está com a lei. A justiça. A justiça está lá no fim, talvez. Mas o custo? O custo eu não sei se posso pagar. Ele olha para a mala velha. Tudo o que resta de uma vida. Se ele lutar, a mala vai para um depósito judicial. Se ele desistir, a mala vai para o interior. Uma nova vida ou a prolongação de uma morte agonizante. O motorista para o carro numa fila para entrar no estacionamento. O relógio no painel marca 18 para a hora. A pressão sobe, apertando o peito. Se você gostou dessa análise profunda sobre os dilemas humanos e quer ver mais histórias que mexem com a alma, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo dessa jornada. O carro arranca com um solavanco, transmitindo a aspereza do asfalto diretamente para a coluna vertebral de Donato. O ar-condicionado bate com um chiado agudo, lutando e perdendo contra o sol da 1 da tarde que incide sobre o vidro. É um calor úmido, pegajoso, que cola a camisa de linho ao corpo do idoso. Lá fora, o caos metropolitano se desenrola em uma sinfonia de buzinas impacientes e o ronco surdo de caminhões de entrega subindo a lenta inclinação da avenida. Tiago manobra o volante com a destreza de quem faz aquilo há 10 horas seguidas, ofegante, enxugando o suor da testa com as costas da mão while tenta mudar de faixa. Desculpa aí, moço.
Esse engarrafamento tá dos inferno. O GPS fala que é desvio, mas é só ilusão. Todo mundo tá com a mesma ideia. Donato não responde imediatamente. Seus olhos, marejados mas sem derramar uma lágrima, estão fixos em um canteiro de obras que passamos devagar na esquina. Uma escavadeira hidráulica com seu braço de ferro amarelo e ferrugem rasga a fachada de uma antiga casa de esquina. O som de tijolos caindo e se esfarelando no chão é surdo, um esmaga-quebra que faz o peito do idoso vibrar. O cheiro de poeira de concreto misturado ao vapor de óleo diesel invade pelo frestil da janela, uma atmosfera de destruição que parece sufocar o ar dentro do carro. A casa não cai de pé, Tiago. Donato fala com a voz rouca, como se estivesse engolindo pedras. O que foi, seu Donato? É que a gente acha que a estrutura aguenta, que os alicerces foram feitos para durar séculos. Mas basta abrir uma breja, um buraco na parede, e o resto desmorona sozinho. Pelo peso. Tiago liga o seta, pisca no freio e acelera para inserir o veículo em um espaço minúsculo entre um ônibus e uma moto. O motor do carro grita em protesto. O cheiro de embreagem queimada invade o habitáculo por breves segundos. Sei não, moço. Minha sogra diz que enquanto o teto não cair na cabeça, a gente aguenta. A gente se acostuma com tudo. Com buraco na parede, com goteira, com irmão chato. Donato solta um riso curto, seco, sem graça. Ele passa a mão pela rodinha do macacão da mala velha que repousa no colo, sentindo o tecido áspero e desgastado sob as pontas dos dedos. Lá fora, a escavadeira estilhaça o que restou de uma varanda. Um pedaço de madeira apodrecida voa longe. Não. Meus irmãos, a Marta e o Eduardo, eles acham que eu sou o tijolo solto. A peça que está atrapalhando a reforma. Ele vira o rosto para o vidro, mas não enxerga o movimento da cidade. Em vez disso, o cheiro de terra molhada de quintal, antigo e profundo, invade suas narinas, substituindo a poluição da avenida. Ele fecha os olhos por um segundo, e a textura do banco de couro do carro se dissolve. É a madeira rústica do banco de praça que ele e a mãe lixaram juntos há 40 anos. Ele vê o pé de acerola que plantaram no canto do quintal, a terra escura passando pelos dedos finos da mãe, a esperança verde da muda frágil. A gente passou a vida inteira regando aquilo, Tiago. Eu cuidava da raiz, a mãe cuidava dos galhos. Era uma dança lenta. Demorou 30 anos para aquela árvore dar sombra suficiente para a gente sentar embaixo sem queimar a cabeça. 30 anos de paciência. O motorista acena com a cabeça, os olhos presos no para-choque do caminhão à frente, mas a atenção toda voltada para o passageiro. 30 anos é tempo pra caramba. A árvore velha tem raiz funda. Difícil de arrancar. Difícil, concorda Donato, e a mão que segura a mala aperta mais forte, os nós dos dedos ficando brancos. Mas o que eles fizeram? Vender o imóvel. Passar a escritura em 15 dias, me botar pra fora como se fosse um intruso. Isso foi como jogar sal na terra. A árvore continua lá, eu sei. As folhas estão lá, o tronco tá lá. Mas a raiz apodreceu por dentro. O veneno subiu tudo. Um silêncio pesado se forma entre os dois, cortado apenas pelo som hipnótico da seta piscando. Tic, 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 e o rugido distante de uma sirene de polícia. O congestionamento parou por completo. Donato sente um frio no estômago, repentino e agudo. Não é o medo do futuro, mas a constatação visceral de que o passado está morto. A imagem mental da casa, o santuário onde guardou as memórias da mãe, se desfaz como a varanda lá fora. Ele percebe, com a clareza cruel de um golpe físico, que aquela não é mais a casa de sua família. É um objeto. É um ativo. E ele, o guardião da memória, é apenas um inconveniente administrativo. E o senhor vai brigar pela terra? Pergunta Tiago suavemente, trocando a marcha para o neutro e soltando o pedal da embreagem. Pelo que me disse, o advogado disse que tem chance. O dinheiro tá na conta deles, mas o papel ainda tá sujo. Donato demora a responder. Ele olha para o papel amassado no bolso do paletó, a intimação judicial que queima a pele do peito. A luta pela casa significaria anos processando Eduardo e Marta. Significaria revirar cada dor, cada insulto, cada negativa em audiências. Significaria se tornar cinza como a poeira lá fora. Se eu ficar e brigar? Se eu arrancar a erva daninha pela raiz? Donato para, sentindo a garganta apertar. Ele olha para o retrovisor, vendo seus próprios olhos cansados. Eu não vou recuperar a árvore. Eu só vou ficar com um monte de terra morta nas mãos. E as minhas mãos, elas não servem mais para a guerra. O sinal abre à frente. O fluxo começa a se mover lentamente. Tiago pisa no acelerador e o carro ganha velocidade, deixando para trás a nuvem de poeira da demolição. O cheiro de terra fresca some, substituído novamente pelo ar-condicionado gelado e o mormaço do asfalto. Às vezes o melhor jeito de honrar o que a gente plantou, diz Tiago mais para si mesmo, é deixar a semente voar longe, ir para o outro quintal. Começar de novo. Donato respira fundo, sentindo o peito se expandir pela primeira vez em dias.
A tensão nos seus ombros, que o mantinha encurvado como se carregasse o peso do telhado nas costas, começa a ceder. A decisão não é de desistência, é de amputação para salvar a vida. Ele precisa cortar o membro gangrenado antes que a infecção mate a alma. Siga em frente, Tiago. Siga em frente. O cheiro de couro queimado do banco dianteiro parecia ter subido para o nariz de Donato, misturado ao odor ácido da sujeira acumulada nas frenagens bruscas do trânsito. O silêncio que se seguiu à lembrança do pé de limão não era paz. Era um vácuo. O ar dentro do carro ficou denso, difícil de puxar para os pulmões. Donato sentiu as pontas dos dedos formigando, um calor subindo pelo pescoço que não vinha do sol batendo na janela, mas de dentro. A imagem da mãe cuidando da terra, daquela dedicação que agora era apenas lama e concreto para os irmãos, rasgou o véu de sua contemplação passiva. Ele não queria apenas observar o tempo passando. Quero parar o relógio. Quero parar essa merda. A mão direita, antes pousada de leve sobre o joelho, voou para o bolso da calça. O movimento foi tão brusco que a mochila deslizou no banco de couso sintético, batendo com um baque surdo na porta. O celular velho, com a tela trincada num canto, veio à tona. O plástico estava quente, escaldando a palma da mão. Donato destravou a tela. Os dedos, grossos e manchados de manchas senes, tremiam tanto que ele errou o código de segurança 2 vezes. O bip agudo de erro soou como uma advertência. "O senhor tá bem, Donato?" A voz de Tiago veio abafada, como se viesse de debaixo d'água. Ele não respondeu. O foco dele era a tela brilhante. A lista de contatos. Eduardo Irmão. O nome ali parecia rir dele. O sangue martelava nas têmporas, um ritmo pesado e urgente. Ele não ia ser o coitadinho que bebe o chimarrão no interior enquanto os outros vendiam a memória da mãe. Não. Ele ia brigar. Isto é guerra. Se era sangue o que queriam, sangue ia ter. "Eu vou ligar." A voz saiu rouca, quebrada, parecendo de um estranho. "Eu vou falar com essa raça de cobras agora. Vou dizer que vou na polícia, que vou entrar com anulação. Amanhã. Não hoje." O carro parou em um semáforo vermelho. O motor do utilitário vibrou, fazendo o celular tremer na mão dele. Donato apertou o ícone de chamada. O sinal de chamando apareceu. Tu, tu, tu. Cada tom era uma pancada no estômago. Ele olhou para o vidro, para o fluxo interminável de motos que roncavam nas faixas. Era tudo barulho demais. "Ligar agora talvez não seja a melhor ideia, chefe. O sujeito tá no trabalho, com a cabeça quente assim." Tiago tentou, mas Donato o calou com um olhar duro, os olhos injetados fixos no vidro. "Eu cuido da minha vida, moço. Eu cuido." "Alô?" A voz de Eduardo no outro lado da linha foi como um balde de água fria. Não era raiva. Era tédio. Irritação. "Quem é?" A garganta de Donato fechou. As palavras que ele preparara, as maldições, as ameaças legais que aprendera nos últimos dias, tudo se embaraçou na língua grossa e seca. O som de papel sendo rasgado veio do outro lado. Eduardo estava no escritório. Enquanto Donato estava ali, sufocado num carro popular, o irmão estava num ar-condicionado de 23 graus, assinando papéis do dinheiro que não era dele. "Fala logo, tô ocupado." A pressa no tom era um insulto. Donato olhou para as mãos. A pele enrugada, as veias salientes. Ele olhou para a mala velha aos pés. De repente, a raiva desandou. Não era força. Era cansaço. Era a certeza de que aquela ligação não devolveria o quintal. Não devolveria o cheiro de terra molhada. Só traria mais veneno. Mas o dedo não saía do vermelho. Ele tentou falar. O som que saiu foi um grunhido. "Donato? Você tá doente? Se é para pedir dinheiro, perdeu tempo." A risada seca ecoou no alto-falante. Donato sentiu um aperto no peito, como se um elefante tivesse se sentado sobre ele. Ele não conseguia respirar. Ele desligou a chamada. O dedo vacilou, caindo sobre a tela escura. O silêncio voltou ao carro, mas agora era um silêncio pesado, sufocante. O sinal abriu. Tiago pisou no acelerador suavemente. O carro deu um solavanco. Donato deixou o celular cair no colo. A tela apagou, refletindo apenas o rosto velho e pálido dele. Ele não tinha atacado. Ele nem tinha conseguido falar. A vergonha subiu quente, queimando as bochechas. Ele era um velho fraco numa caixa de metal rolando rumo ao nada. Ele olhou para o vidro novamente, vendo a placa de saída para a rodoviária à frente. O tempo tinha acabado. O relógio vencera ele. O carro arrasta-se no asfalto picado, a suspensão gemendo a cada buraco evitado por Tiago. Lá fora, o cinza do prédio em demolição parece vomitar poeira fina sobre o para-brisa. Um véu sujo cobrindo o que já foi orgulho da arquitetura local. O ar-condicionado bate um pulo lânguido, expelindo um cheiro de mofo e bactérias que se mistura ao aroma de café açucarado vindo do isopor no porta-luvas. O celular de Donato vibra na lateral da coxa direita, um zumbido de inseto furioso contra o tecido fino da calça de linho. Donato enrijece as costas contra o banco, os olhos fixos na nuca do motorista, mas a mente rejeita o aparelho. O vibre para. Recomeça.
Insistente. Um nó aperta o esôfago dele, subindo até a garganta seca. A mão trêmula desce devagar, tateando o bolso até achar o plástico liso e quente. A tela iluminada mostra o nome. Marta. Ele engole em seco. O som audível no silêncio constrangido do carro e desliza o dedo verde. Alô? Você saiu? A voz é afiada, cortando a estática da linha sem nenhum oi ou tudo bem. Estou no caminho. O trânsito tá... Não importa se tá trânsito, Donato. O caminhão da mudança chegou. O pessoal do comprador quer entrar agora. O mundo lá fora perde o foco. O prédio que descascava vira uma mancha borrada. O coração dispara, batendo contra as costelas como um pássaro preso em gaiola de ferro. Mas o prazo? O advogado disse até às 5 horas. Advogado é papel, muro é concreto. O Eduardo tá aqui com eles. Se você não vier com a chave em 20 minutos, eles arrombam. E você sabe que não tenho estrutura para segurar esses caras na porta. O ar sai dos pulmões de Donato num sopro curto. Ele imagina os móveis da mãe, a cristaleira que ela polia todas as manhãs de sábado, sendo empurrada por desconhecidos com botas sujas. O quadro do corredor, o relógio de pêndulo. Tudo sendo manuseado por mãos que não conhecem a história daquela poeira. Eu tô longe, Marta. No minésimo uns 40 minutos. Aí é seu problema. Se quebrar alguma coisa, o prejuízo sai da sua parte. Se é que ainda sobra alguma coisa depois de pagarmos os honorários do advogado para te fazer assinar a renúncia. A risada seca dela ecoa no ouvido dele, um som de vidro quebrando. Donato fecha os dedos com força ao redor do celular, a articulação branqueando sob a pele fina e enrugada. Ele não é mais o dono da casa. Ele não é mais o irmão. Ele é um intruso que precisa ser removido, um entulho no caminho do dinheiro fácil. Vocês nem deixam eu me despedir? Despedida é pra quem tá morrendo, Donato. Você tá só mudando. Porque se você botar o pé na propriedade depois que eu fechar esse portão, eu chamo a polícia e falo que é invasão de terra privada. Tá claro? A chamada encerra com um clique seco. O aparelho escorrega da mão dele, caindo no tapete de borracha do assoalho com um baque surdo. Donato fica imóvel, olhando para o nada. O estômago se revira, uma náusea quente subindo. O cheiro de mofo do ar-condicionado agora parece cheiro de hospital, de antisséptico, de fim. Tiago lança um olhar rápido pelo retrovisor, as sobrancelhas franzidas em preocupação genuína. O senhor ficou branco, patrão. Precisa parar para tomar um ar? Tem um posto ali na direita. Não para. A voz sai rouca, estranha. Donato se curva, os ossos da coluna estalando e recupera o telefone. A tela está trincada, não sabe se já estava ou se o impacto causou. Igual a ele. Igual à história daquela família. A sensação de segurança, a ilusão de que ele ainda tinha controle sobre a narrativa se desmancha no ar úmido da tarde. Ele pensou em lutar, pensou em usar a justiça como um escudo, mas a realidade é que a guerra já começou e ele estava desarmado, sozinho no meio de um engarrafamento, enquanto o inimigo saqueava o castelo. Ele tira do bolso do paletó um papel amassado. O número do advogado. A intimação. Seu dedo polegar passa sobre o carimbo do cartório, a tinta azul desbotando. Ele tem o direito. A lei está do lado dele. Mas o tempo era a arma deles. E o tempo acabou de esgotar. Eles estão me tirando agora, Tiago. Nem me deixam ver a casa vazia uma última vez. Irmão é sangue, mas às vezes sangue envenena, né, moço? O motorista solta um suspiro pesado, batendo levemente no volante. O carro dá um tranco quando engata a primeira marcha, o motor rugindo em protesto contra a rampa inclinada. E o que o senhor vai fazer? Voltar lá pra briga? Porque se for, eu viro o carro agora, sem graça nenhuma. Mas aí o senhor perde o ônibus. Donato aperta os olhos fechados, vendo novamente o quintal, a roseira que ele plantou com a mãe, as mãos dela calejadas segurando a muda. A roseira provavelmente já foi arrancada pelo novo dono para fazer uma garagem. O valor daquele tijolo era 0. O valor daquela memória era tudo. E eles venderam ambos por um preço vil. Ele sente uma dor física no peito, como se alguém tivesse arrancado uma costela. Não é a casa. É a certeza de que nunca foi amado naquela medida. Ele era o funcionário não remunerado, o zelador descartável. Agora dispensado. Não dá pra voltar. Se eu voltar, eu faço o que eles querem. Eu me rebaixo. Eu grito, eu xingo, eu mostro que sou um cachorro brigando por um osso que já não tem carne. O semáforo abre. O carro ao atrás buza, um som longo e agressivo. Tiago acelera, o carro balançando. Então é o senhor no comando, doutor. A rodoviária tá a 2 quilômetros. O relógio tá correndo. Donato olha para o relógio digital do painel. 16h42. Aos 72 anos, ele está virando um refugiado de sua própria vida. A mão dele volta ao bolso, tocando a coldre de couro da chave antiga. A chave que abre a porta da frente. A chave que agora é inútil, um pedaço de metal sem fechadura.
O peso dela, antes reconfortante, agora é uma âncora afundando-o no fundo do oceano. Ele precisa largar a chave, mas para fazer isso, ele precisa ter certeza de que não está entregando a alma junto. Toque o rádio, Tiago, mais baixinho. Preciso ouvir o barulho da rua. Como quiser. A estática enche o carro antes da música. É um samba antigo, a voz rouca de um cantor morto falando de tempo perdido. Donato encosta a cabeça no vidro da janela. O vidro está gelado, o frio queimando a têmpora. Ele vê a placa da rodoviária se aproximando no horizonte, um monstro de concreto e letreiros neon. A decisão não é sobre o destino. É sobre o que ele carrega no peito. Se ficar com a raiva, ele continua prisioneiro deles. Se soltar a chave, ele fica livre. Mas soltar dói. Dói como arrancar um dente sem anestesia. Eles chegam ao acesso de entrada. A fila de carros é imensa, uma serpente metálica. O senhor acha que vale a pena levar essa raiva para o interior, para o senhor começar do zero? Tiago pergunta sem olhar, os olhos fixos no freio do carro da frente. Raiva é pesada, Tiago. Ela estraga a coluna. Donato passa a mão no rosto, sentindo a barba rala e a pele flácida. Ele se sente velho. Muito velho. Mas pela primeira vez em 40 anos, dono de si mesmo. Mesmo que esse domínio custe o lugar onde cresceu. Eu vou descer aqui, Tiago, no acostamento. Aqui não pode, patrão. É multa, tal truck pega o carro. Eu sei que dá problema, mas eu preciso andar. Eu preciso sentir meu corpo se mexendo para o meu próprio lado, não sendo levado por você, nem pelos meus irmãos. O silêncio volta. O motorista olha pelo espelho, avalia a seriedade no olhar cansado do passageiro. Ele percebe que ali não tem um passageiro, tem um homem em fuga de sua própria história. Tá bom. Vou parar ali na ponte. Mas daqui até o guichê é longe e o sol tá cruel hoje. O sol faz bem. Queima as coisas velhas para nascer novas. Donato respira fundo, o cheiro de pó de freio entrando pela ventilação. O coração ainda acelera, o medo ainda morde a barriga, mas a decisão está cristalizando-se como uma cicatriz dura. Ele não vai lutar. Ele vai sobreviver. O motor ruge pela última vez e morre, deixando um silêncio repentino e opressivo dentro do carro. O only som que resta é o clique hipnótico das setas piscando, tic, 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 cortando o ar como um relógio de bomba. O ar-condicionado desliga junto, e instantaneamente o calor úmido da tarde paulista invade a cabine, colando a camisa de linho ao corpo e trazendo aquele cheiro característico de asfalto molhado e óleo queimado que impregna o estacionamento da rodoviária. Através do para-brisa, as luzes amarelas do terminal piscam, projetando reflexos difusos e tristes no vidro, manchados de lama pela chuva recente. Donato permanece imóvel no banco do carona, as mãos repousando pesadas sobre os joelhos, mas os dedos garram a costura da calça com força desproporcional. No bolso direito da calça, o papel da intimação parece queimar a pele da coxa, quente e denunciatório, um lembrete físico da traição. O celular vibrando 1-2 vezes no console central ilumina a penumbra. Notificações do banco. Avisos de movimentação na conta conjunta que ele esquecera de encerrar. Eduardo e Marta não desperdiçam tempo. Eles estão retalhando a herança antes mesmo do caixão da mãe esfriar por completo. A pressão no peito retorna, apertando as costelas como um cinto de segurança apertado demais, dificultando a respiração. O relógio digital no painel marca 18 minutos para a saída do ônibus. O tempo, que antes corria lento na varanda da casa antiga, agora acelera numa espiral vertiginosa. O senhor vai descer ou a gente fica aqui parado até virar estátua? A voz do motorista soa longe, submersa. Donato não responde imediatamente. Seus olhos estão cravados no vidro lateral, vendo a multidão anônima correndo com malas, mochilas, caixas. Todos com destino. Todos com um lugar. Ele se sente um náufrago em terra firme. A dúvida é um ácido que corrói a certeza. Se descer agora e comprar aquela passagem, ele está assinando a própria rendição. Ele está admitindo que a bondade dele foi fraqueza, que o cuidado de 40 anos não valeu o papel que os irmãos assinaram. A vergonha queima o rosto, um rubor quente que sobe pelo pescoço. Lutar significaria entrar na lama com eles. Significaria anos de fórum, advogados sanguessugas, ouvir a voz de Marta distorcida em telefonemas, ver Eduardo sorrir de canto de boca enquanto o judiciário arrastava os ossos da mãe. Lutar era morrer em vida, virar aquilo que ele jurou nunca ser. Mas descer é apagar a luz. É deixar a chave da casa deitada na mesa da copa e virar as costas para as paredes que viram sua primeira dor, seu primeiro sorriso, a morte de seu pai. A garganta se fecha, seca e áspera. O estômago revira num nó apertado de náusea. Ele olha para ali a maçaneta da porta, cromada e gasta. O ato físico de abrir aquela porta parece o esforço mais hercúleo de sua existência. O medo paralisa. O medo de não ser nada sem aquele endereço. O medo de ser apenas mais um velho esquecido num banco de praça no interior. É muita injustiça, rapaz. A voz sai rouca, quebrada, como se tivesse engolido pedras.
A gente cria raízes tão fundo que acha que se arrancar, a alma vai junto. Meus irmãos, eles não entendem. Para eles, é só um número na conta. Para mim, é o chão que pisou minha mãe. O motorista suspira, o som saindo assobiando entre os dentes, e toca o volante impaciente. Ele olha pelo retrovisor, não com julgamento, mas com uma paciência cansada de quem já viu muitas despedidas. Olha, eu não sei de direito nem de família, mas sei de trânsito. O motorista vira o corpo levemente no banco. Quando a gente entra numa via de mão dupla e erra a saída, tem duas opções. Ou dá uma volta gigantesca, queima gasolina, estressa todo mundo e ainda chega atrasado no mesmo lugar, ou aceita que errou e pega o próximo retorno. O senhor tá olhando no retrovisor, mas o carro só andar para frente se o senhor olhar para frente. Donato fecha os olhos por um longo segundo. A escuridão atrás das pálpebras traz flashes. O quintal com a mangueira, o cheiro de bolo de fubá, a risada da mãe. E depois a imagem suja de Eduardo assinando a procuração, a cara cínica de Marta. A raiva sobe, borbulhante, tentando fazê-lo pegar o celular e ligar para o advogado. Para brigar. Para gritar. É o impulso animal de defender o território. Mas underneath, abaixo dessa raiva, há uma exaustão profunda, óssea. Ele está cansado. Cansado de ser o adulto, o certo, o que obedece. A noite escura é exatamente essa. A constatação gelada de que a justiça humana não vai devolver o que foi levado. O tribunal não devolve o tempo. A guerra só vai deixar mais escombros. O apito agudo da plataforma 3 ecoa lá fora, cortando o ar e trazendo Donato de volta ao presente. O som é um guilhotina. O motorista estende a mão indicando a saída. A decisão é sua, moço. O taxímetro tá parado, mas o tempo do senhor não. Se ficar aqui, eles ganham de novo. Se for embora... Pelo menos o senhor escolheu o caminho. A mão de Donato treme levemente ao soltar o apoio da cabeça. Ele respira fundo, sentindo o cheiro de mofo do estofamento e a poluição lá fora. O peso no bolso parece diminuir, não por ter sumido, mas porque ele decide que não vai carregar aquela pedra para o novo lugar. O nó no estômago afrouxa 1 centímetro. Ele abre os olhos. O olhar, antes perdido no passado, foca na maçaneta. É uma decisão visceral, física, que não vem da cabeça, mas da sobrevivência. Não é covardia. É recusa em se alimentar do veneno alheio. Ele puxa a trava da porta. O clique mecânico é o som mais alto do mundo. O motor morreu com um estertor mecânico, seguido pelo clique seco do metal resfriando. O silêncio que tomou conta do interior do carro não era pacífico. Era o silêncio de um submarino em imersão forçada. Lá fora, o uivo distante de buzinas e o ronco de ônibus saindo das plataformas entravam abafados, como se o mundo lá fora fosse uma película de cinema mal projetada. O cheiro de ar-condicionado viciado e couro barato grudava nas narinas, misturado ao odor de diesel que subia do asfalto quente. Donato continuou imóvel no banco de trás, as mãos pousadas sobre os joelhos, à direita segurando o envelope amassado da intimação, à esquerda fechada em punho branco sobre o celular. O aparelho vibrava freneticamente na palma da mão dele. Uma pulsação nervosa e incessante. Marta chamando. Pela terceira vez em 5 minutos. Tiago segurou o volante com as 2 mãos, olhando fixamente para a frente, pelo para-brisa sujo de pó, respeitando o limbo daquele momento. Ele mexeu os lábios como se fosse falar algo, mas engoliu seco, a respiração ofegante do esforço de conter a curiosidade. O senhor vai atender? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro perdendo o rumo no meio dos bancos. O celular vibrou de novo. Donato olhou para a tela iluminada. O nome da irmã parecia uma acusação brilhante. Ele podia quase ouvir a voz dela, o tom de falsa vitimação, a chantagem emocional de quem se apropria da moralidade para esconder a cobiça. 40 anos de domingos de almoço, de anos novos, de segredos compartilhados na copa, tudo se resumia agora àquela luzinha piscando no pedaço de vidro e plástico. O estômago dele deu um nó, apertando como um torno, mas pela primeira vez o gosto na boca não era de tristeza. Era um gosto metálico, de ferro velho, de sangue de batalha recém-nascida. Não adianta falar, Tiago. Quem já decidiu não ouve, apenas espera a sua vez de falar de novo. Donato deslizou o dedo polegar sobre a tela. O vermelho. A rejeição. A chamada foi cortada no meio do quarto toque. O alívio foi instantâneo, fisicamente palpável, como se tivesse tirado uma pedra do sapato. Em seguida, com a calma lenta de quem desarma uma bomba sem pressa, ele foi até o menu de configurações e desligou o aparelho. A tela apagou, engolindo a luzinha, a culpa e a obrigação. Ele colocou o celular morto no bolso do paletó, perto do coração, e deixou as mãos descansarem novamente no colo. O senhor tá largando a mão de pedir? Não vai brigar pela casa? Pela escritura? Donato olhou para a nuca do motorista, para os fios de cabelo fugindo da camiseta. Ele olhou para a mala preta no banco ao lado. Toda a vida dele estava ali dentro. Roupas, remédios, o relógio do pai, algumas fotos. O resto era apenas entulho. Tijolos que prenderam a mãe até a morte
e que agora prendiam os irmãos na prisão do próprio vazio. A casa morreu no dia em que o Eduardo assinou a procuração e a Marta escolheu a cor da fachada para o novo dono. O que eu ia buscar lá? Teto? Parede? Eu não vou lutar por caixão, Tiago. Eu preferi o exílio a ser o fantasma que assombra a própria sala. Tiago soltou o ar que parecia prender desde o início da corrida. Ele virou a cabeça, o rosto aliviado, e bateu levemente na palma da mão no volante. Poxa, seu Donato, o senhor tem uma coragem que eu não tenho. Se fosse meu irmão, eu tinha já tascado o processo e a porrada também. Coragem não é ausência de medo, moço. É ter medo e ver que o outro lado do medo é mais limpo. Se eu ficar, eu virei eles. Eu fico rancoroso. Eu fico cínico. Se eu for, eu continuo sendo o filho dela. A mãe deles morreu, né? A minha não. Ela tá viva enquanto eu não for um canalha igual aos dois. Donato estendeu a mão para a maçaneta da porta. A alça era plástica, quente, lisa. Ele puxou a trava. O mecanismo abriu com um som seco estalado. A porta se abriu para o caos da rodoviária. O barulho explodiu de dentro para fora. Vozes, gritos de despachantes, o chiar de freios de ônibus gigantes. O calor de novembro bateu no rosto dele, úmido e pegajoso, colando a camisa à pele. Ele respirou fundo. O ar cheirava a suor, óleo queimado e poeira de estrada. Era o cheiro da realidade. Era o cheiro da liberdade. Mói o braço essa mala, hein? Tiago comentou, saindo do carro para ajudar a abrir o porta-malas. Mói, Donato concordou, sentindo as juntas do ombro reclamarem quando ele pegou a alça da bagagem. Ele puxou a mala para fora do veículo. A roda bateu no chão de cimento irregular. O peso era real. Donato fechou a porta do carro com um empurrão firme, o som ecoando como uma sentença final. Ele olhou para o motorista, que agora estava parado na calçada com as mãos nos bolsos, observando o velho se arregar. Tiago, obrigado pela viagem e pelo ouvido. Que isso, seu Donato? A gente tá nessa vida para rodar, né? Boa sorte no interior. Espero que o senhor ache o que procura. Achei. Achei que não preciso achar nada. Só preciso ser. Donato virou as costas para o carro. Ele não olhou uma única vez para trás para ver se Tiago estava indo embora. Ele caminhou em direção à entrada da rodoviária, puxando a mala. A roda rangia a cada passo, um som ritmado e obstinado. Ao seu redor, a multidão se abria sem cerimônia. Gente correndo com malas maiores, gente chorando, gente vendendo água. Donato era apenas mais um corpo no fluxo agora. Mas ele não estava flutuando à deriva. Ele estava nadando. Ele viu as placas de partida iluminadas em amarelo lá no fundo do saguão. O coração disparou, não de ansiedade, mas de vigor. Ele passou pela porta de vidro giratória, sentindo o atrito do metal contra a mão. Lá dentro, o ar era gelado, artificial, mas cheirava a partida, cheirava a começo. Ele procurou a bilheteria. Ele subiu a escada rolante, sentindo as pernas fortes, firmes. A batalha tinha sido ganha não na justiça, mas ali, naquele passo simples de subir a escada, longe da casa, perto de si mesmo. Ele era um homem sem teto, mas pela primeira vez em 40 anos, ele era dono da própria chave. O motor morre com um suspiro mecânico, cortando o refrigério do ar-condicionado e permitindo que o calor úmido da tarde paulistana invada o habitáculo, colando a camisa de linho ao corpo. Lá fora, o caos da rodoviária é uma sinfonia desarmônica de buzinas, gritos de despachantes e o ronco surdo de motores diesel acelerando. O cheiro de óleo queimado e urina mistura-se com o aroma de mormaço queimando o asfalto. Tiago mantém as mãos firmes no volante, os dedos roxos ciscando a couro sintético, enquanto observa o velho no banco de trás pelo retrovisor. Donato não se mexe imediatamente. Seus olhos estão perdidos na multidão anônima que escorre pelos vidros, gente correndo com malas carregando o peso de destinos que não são deles. Então é isso, né? O senhor vai mesmo descer desse barco. Barco afunda, Tiago. Este aqui só está virando pedra. O velho suspira, o peito fazendo um esforço audível para encher. Eu já naveguei águas mais turvas. Lá dentro, apontando com o queixo para o prédio movimentado, tem um ônibus esperando. Vai para Minas. Lá o ar ainda tem gosto de terra, não de grana e pavor. Donato leva a mão ao bolso da calça lenta, como se o tempo tivesse engrossado dentro do tecido. Retira um molho de chaves. O metal bate contra o plástico fazendo um som seco, final. Ele estende a mão para a frente, entre os dois bancos dianteiros. A chave da casa. O objeto reluz sob a luz da tarde, uma pequena ferramenta de ferro que custou 40 anos de suor e agora não abria mais portas nenhuma. Fica com isso. O que, vô? Não dá. Isso é do senhor. Era. Agora é um pedaço de metal inútil que eu levo no bolso pesando mais do que a alma. Minha mãe dizia que quem segura coisas demais não tem mão livre para pegar o que vem. Eu segurei aquela casa até os dedos torcerem. E veja no que deu. A chave balança no ar entre eles. Se você quiser, joga no rio. Se não quiser, guarda. Talvez abra um baú que nem você sabe que tem. Para mim é sucata.
Tiago olha para a chave e depois para os olhos de Donato. Não havia tristeza ali, nem o rastro amargo de quem foi derrotado. Havia um alívio assustador, a leveza de quem soltou a âncora antes que ela afundasse o navio. O motorista estende a mão, hesitante, e toca no metal frio. A transmissão parece carregar um peso que não é físico. O senhor é um cabaço, sabia? Um cabaço do bom. Meus irmãos venderam a casa do meu pai ano passado. Eu briguei, gritei e bati porta na cara do advogado. Fiquei meses sem dormir, pensando em vingança. E olha o senhor, saindo de cabeça erguida. Não tem raiva? Não vai tentar brigar na justiça? Brigar pra quê? Pra ganhar um monte de tijolo onde a alegria morreu? A raiva é uma bebida forte, rapaz. Embriaga, mas a ressaca é eterna. Eu prefiro a lucidez do exílio. Meus irmãos acharam que levaram a casa. Eles levaram o endereço. Eu levei a memória. E a memória a gente carrega na testa. Eles não podem roubar isso não. Donato abre a porta. O barulho do mundo explode dentro do carro, abrupto e invasivo. Ele pega a mala velha do banco ao lado. O couro resseca range. A alça aperta na palma da mão calejada. Ele coloca os pés no chão. O sapato de couro bate no cimento quente. É um passo firme. Ele se ergue não curvado pelo peso dos 72 anos, mas esticado pela promessa de um recomeço. Vai com Deus, vô. Tudo de bom. A gente não vai com Deus, rapaz. A gente é que anda junto com ele. Cuidado do trânsito. E não guarde rancor dos seus. Rancor enferruja mais que essa chave aí. A porta se fecha com um baque seco, isolando Tiago novamente no seu refúgio móvel. Pelos vidros, ele vê Donato se afastar. O velho não olha para trás. Nem uma vez. Ele caminha em direção ao terminal, a mala arrastando um pouco, o corpo se fundindo com a multidão de passageiros anônimos. É apenas mais uma silhueta naquele mar de gente, mas há uma dignidade no jeito como ele carrega as costas, uma postura que grita que ele não foi expulso, mas que partiu. Tiago olha para a chave na palma da mão. É pequena, trivial, mas pesa uma tonelada. Ele sorri, um sorriso torto, sem graça, mas sincero. O motorista liga o carro, o motor ruge inquieto, pronto para mais uma corrida, mais um passageiro, mais uma vida qualquer. Mas antes de engatar a ré, ele guarda a chave no bolso da jaqueta perto do coração. O aplicativo apita no celular, pedindo uma nova rota. Ele aceita. Bora pra luta. O carro se move engrossando o fluxo da avenida, deixando para trás a rodoviária e o homem que escolheu a liberdade. O mundo continua girando, implacável, mas lá no fundo do bolso de Tiago, uma chave velha guarda o segredo de que às vezes ganhar é saber perder. Se essa história tocou você da mesma forma que tocou o Tiago, não esqueça de deixar aquele like gostoso e se inscrever no canal. Até a próxima jornada.